Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maquinado. Meu nome é Magno César, para quem não conhece, e esse aqui é o Camilo Gerardi. Geraldi. Ele é fisiologista do exercício e fiscal de controle antidopagem, Oficial de controle de doping. Ó, polícia de doping. E hoje, gente, a gente vai debater sobre treinamento ou periodização do treino. Camilo, eu já treino há mais ou menos periodizado 12 anos, tá? Eu faço mountain bike há 22, mas eu periodizo há 12, de forma certinha. E eu já mudei de treinador e já vi que tem mais ou menos dois tipos de treino. Que é um treino meio que aleatório, que o pessoal coloca volume e com as intensidades lá no meio e vai mesclando isso. E tem um outro tipo que é mais ou menos em bloco, do tipo a base, que é mais ou menos uns 2 meses de volume, aí depois vai tirando o volume, uns 2 meses começa a colocar uns intervalos, uns tiros, o polimento ali que é o pré-prova, que você está morrendo, treinando igual maluco, e o quarto que seria talvez um descanso ou um recovery para começar, né? Pré-prova, para começar tudo de novo. E aí, cara, o que você tem que falar pra gente? Qual que é a maneira certa, ou para que periodizar, ou que história é essa? Normalmente quem treina e é fã do treinador defende a teoria dele, né? Então quem treina no aleatório fala que o do bloco tá errado. Quem treina no do bloco fala que o do aleatório tá errado, né? Sim. E os criadores dos dois métodos também se atacam assim. Ah, tá. Né? Isso é muito legal, isso vem desde a criação dos métodos. Existem os dois são bons, os dois são úteis. Um bom treinador sabe usar os dois. Ele tem que olhar para o atleta e ver o que esse atleta precisa nesse momento. Isso que eu te perguntar, existe eu falar, por exemplo, ah não, Camilo, a minha fisiologia ou a minha prova ou quem eu sou é mais adequado para esse tipo de treinamento? Existe. É mais detalhado ainda do que isso. Mas, por exemplo, o Magnus quer ir para o Ironman daqui a 12 meses. Não tem mais nenhuma prova importante no meio do caminho. Não é um calendário repetitivo. Sim. Eu sou um treinador que vou te treinar só por blocos. Nós vamos começar com pouca intensidade, muito volume. Depois eu vou acrescentar a intensidade sem cair o volume ou caindo um pouco. Depois eu vou cair um pouco mais o volume ou manter como o Ironman de longa distância, então o específico é mantendo o volume, e vou subindo a intensidade. Até chegar num período de polimento, que é um descanso curto, fazer a prova. Isso é o treinador que quer dar um tiro. Se ele tem aquele momento que ele tem que ter o pico de rendimento, ele tenta garantir aquela data fazendo os blocos. Ou seja, ele escolhe, desculpa te interromper, mas é assim, ele escolhe uma prova principal. Sim. E usa todo o combustível dele, todo o tempo para ficar o máximo que ele puder naquela prova. Ele vai pensando nas capacidades do corpo de maneira isolada e somadas a cada etapa. Então ele vai somando capacidades ao longo da etapa. Ele trabalha a capacidade mais básica, que é a de distância para um Ironman. Depois ele vai trabalhando as intensidades até unir as duas coisas para a prova. Então ele consegue com isso ter uma facilidade de raciocínio para acertar o seu momento do 100% ou próximo disso na prova. Se ele te treina aleatoriamente, ou seja, toda semana tem volumão, toda semana tem intensidade com voluminho. Ok. Né? Treinos longos e lentos, curtos e fortes. Ou longo e forte e curto e lento. Ele mistura tudo. Recuperação com base, com tiro. E toda semana ele tem esse ciclo. Ele pode ser que ele acerte a mesma data, que ele consiga melhorar você e acerte isso lá no dia do Ironman daqui a 12 meses. Mas, como está tudo misturado, o período de recuperação plena ou a clareza dele em trabalhar as capacidades no volume correto ou na intensidade correta pode ficar confusa. Então, fica mais fácil para ele pensar no bloco, em fases do treinamento. Por exemplo, mas se você tem o mesmo objetivo, mas tem um dia a dia muito difícil, no qual sua disciplina está muito comprometida no treino, pode ser que você perca treino, que você tem que trocar treino e tal, o bloco cai por terra, não tem jeito de usar o bloco. Você vai fazer uma base mal feita, vai subir a intensidade sem ter feito o longão lento corretamente, então você vai somar uma capacidade numa outra mal treinada e você não vai chegar no 100% lá. Então eu te treinaria no aleatório. Entendi. Entendeu? Então, não é só do objetivo ou do número de objetivos e não é só da característica do Magnus. É um somatório dos dois. E o treinador tem que entender qual usar e quando. Tem gente que tem as duas etapas. Desculpa. Tá. Tem gente que tem
metade do ano em competição, tem prova todo mês, importante, e metade do ano com poucas ou com nenhuma competição. Então, às vezes, ele começa por blocos para ter uma certeza do trabalho de cada capacidade e vir somando as outras capacidades. E aí, quando chega no competitivo, ele fica só no aleatório, porque é um período de 6 meses, a cada 2 semanas ele tem uma pancada. Né? Jogador de futebol, então, tem isso muito definido. Eles chamam de pré-temporada e temporada. Né? O ciclista da UCI, por exemplo, ele tem isso também. Ele tem uma temporada e tem um fora de temporada. Né? Camilo, para o pessoal que não conhece muito bem o treinamento, você está falando de várias capacidades. Então, assim, é possível que uma pessoa orientada por um profissional da educação física, ela desenvolva, a partir do treino orientado, resistência, potência, velocidade. Então, não tem essa do cara falar assim, não, eu nasci para ser tal coisa. Essa fala de que eu nasci, ou de um inatismo de performance, é um pouco furado, porque talvez a pessoa não desenvolveu as capacidades dela. A gente já envolve uma outra questão, né? Que é assim, para o que essa pessoa nasceu, vamos dizer assim, qual é a facilidade esportiva dela, né? Uma característica para mais longa distância, ou mais força, mais velocidade. Aí isso já não tem muito a ver em qual método escolher, se é bloco ou se é aleatório. A própria pessoa tem condição de identificar isso sem uma periodização? Existem exames, por exemplo, de biópsia muscular, que vão falar o percentual de fibras rápidas, fibras lentas e fibras intermediárias. São as fibras que a gente adapta ou para o lento ou para o rápido rendimento. Interessante. Então esse exame mostra um pouco das características, mas a gente tem casos de campeões velocistas que têm muito menos fibras rápidas do que o segundo colocado, por exemplo. Só que ele treinou muito bem as intermediárias. Então isso não define um atleta. Então é muito perigoso, às vezes, pegar uma criança, fazer um exame e falar para ela, você aptidão física e já determinar que é aquele esporte, porque o treinamento torna essa criança perfeitamente adaptável. Então a gente pode estar perdendo um campeão de basquete treinando um velocista na corrida. Só por causa de uma questão genética. Simplesmente porque ele gosta mais do basquete. E ele vai se adaptar porque ele vai treinar bem. Isso, dentro da filosofia, é uma discussão muito interessante, que é o que a gente fala, usa essa palavra que é o inatismo, que é ou o determinismo, que é assim, eu estou determinado a tal coisa, ou eu nasci para tal coisa. Mas olha que interessante, o Camilo, dentro da área da fisiologia, ele mostra que mesmo que você faça um exame genético que mostre que as fibras rápidas ou de resistência, não é isso? Sejam mais características de uma criança, mas às vezes o treinamento ou o próprio gosto da criança modifica totalmente o resultado final. Eu falei dos exames de fibras, mas tem exames mais complexos hoje, que até são pacotes vendidos por laboratórios e tal. Existe isso, esses exames bem complexos, mas diz a mesma coisa. Como fisiologista, que eu estudei muito o funcionamento do corpo, eu prefiro não acreditar nessa aptidão física e eu ainda acredito que a psicológica ela é superior. E o corpo é perfeitamente adaptável para tudo, desde que ele seja movido por uma grande vontade. Né? Gente, então isso quebra uma coisa que eu escuto muito do pessoal falando assim, mas o que manda é genética. O cara tem a genética boa e esse aqui tem a genética ruim, então esquece, abandona. O que ele está falando é justamente que não tem nada a ver. Porque dependendo das suas inclinações subjetivas, tipo a paixão, o amor, a vontade que você tem, que é uma decisão mental, é um gosto pessoal, isso pode sobrepor qualquer fator genético. E um cara que tem às vezes a genética boa, mas ele é mais ou menos motivado, ele desiste ou ele não acredita em si mesmo e ele não consegue potencializar a capacidade máxima dele. Em 1999, tínhamos 2 super campeões de triatlon, Dimitri Geg, que era baixa estatura, nitidamente muito baixo, para triatleta de distância olímpica, prova de perto de 2 horas de duração, e o Simon Lessing, que já tinha uma altura privilegiada, 1,80 m aproximadamente, não vou saber corretamente a altura dele. De físico, olhavam para os dois e falavam, Simon Lessing é um atleta muito melhor. Dimitri Geg ganhava prova também, talvez tanto quanto. E aptidão física ali aparente era totalmente diferente, né, para o mesmo esporte. Casos mais antigos, o Emil Zatopek, que era um grande corredor, ganhou provas de diferentes distâncias. Né, ele corria, diziam que corria torto, tinha uma técnica errada, não tinha um biotipo favorável e foi um grande campeão, se eu não me engano, de 3.000, 5.000, 10.000 no mesmo campeonato. Então,
é a vontade. Assim, a aptidão é interessante. Quando ela encontra com a vontade, é melhor ainda. Mas certo. Se eu tenho chance de dar uma opinião, acho que a vontade é muito mais forte que a aptidão. Isso é muito doido, hein, gente? Então, cuidado, você que é determinista, você que acha que as coisas estão fechadas numa decisão já prévia ou estipulada, não caia nessa, né? O Camilo está mostrando para a gente que a vontade, né, essas decisões, essa construção talvez mental, né, e social, ela conta dependendo até mais. Exato. Do que... O treinamento é muito amplo, né? Então, seja uma periodização feita aleatória ou por blocos e uma aptidão para aquele esporte ou uma grande vontade, um bom treinador tem que entender disso tudo e combinar tudo para realmente você ser bom no que você quer. Né? Perfeito. Ele não vai escolher um bloco ou aleatório ou a aptidão para um determinado esporte, senão ele fica um treinador muito limitado. Né? Massa. Então acho que é isso aí, pessoal. Então eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco do que significa periodização e que feito você também questionar e pensar de forma crítica esses determinismos e o que é certo, o que é errado, e que tem muita coisa assim que é preciso tomar cuidado antes de fazer uma afirmação verdadeira ou de decisão final. Não é isso? Maravilha. Então é isso aí. Valeu, cara.